Confusão metafísica, carne metafísica, porque não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa introdução, com música de fundo de Richard Wagner, Entrada dos Deuses em Valhalla, que representa a confusão, o estado de espírito, que é este livro que é carne, mas que é ideia, carne metafísica. Fernando Pessoa, Nietzsche, Salvador Dalí, e este que vos fala, Gabriel Pacheco. Bem-vindos, bem-vindos, e acompanhem essa confusão chamada carne metafísica. Salve, salve! Então, se eu tivesse que escolher uma frase para descrever esse meu carne metafísica, seria: o ser está em perpétua transmutação, transformação. Isto porque não é um livro acabado, não pretende ser um livro acabado, nem do ponto de vista do autor, tampouco do ponto de vista do leitor. Portanto, o que eu posso oferecer para vocês são apenas o caminho das pedras para a leitura e não o entendimento em si. Partindo do princípio desse psicanalista francês, dessa frase maravilhosa desse psicanalista chamado Jacques Lacan, você pode até entender o que disse, mas jamais saberá o que o outro entendeu daquilo que você disse. Os livros não são diferentes. Os autores escrevem, os escritores, os poetas escrevem para leitores. E cada leitor pode interpretar da sua forma. E a poesia, ela tem um cunho bastante simbólico e, por assim dizer, uma leitura mitológica. E, portanto, não é uma leitura acabada. Ninguém pode explicar a poesia, porque a poesia não fala direto com a racionalidade das pessoas. Fala com o interior, com os sentimentos. Então, nós só podemos jogar poesias ao vento como borboletas. O Paulo Coelho, no livro Alquimista, conta uma história diferente sobre Narciso. Na história do Paulo Coelho, Narciso era esse ser mitológico extremamente belo. E como toda criatura bela, ele gostava de se contemplar no espelho das águas. E todos os dias ele corria até o rio para se debruçar sobre o rio e poder admirar sua própria beleza. E todas as criaturas da floresta, as ninfas, as próprias montanhas, os animais, corriam atrás de Narciso, tentando vislumbrar um pouco dessa beleza dele, mas ele corria demasiado depressa, de forma que nunca dava para essas criaturas vê-lo de perto. Um dia, Narciso se distrai, admirando a si próprio, desliza para o rio e morre afogado. As criaturas de passagem por ali percebem que o rio está chorando. E eles perguntam: ora, por que você chora? O rio diz: eu choro por Narciso. As criaturas concordam, está certo. Afinal de contas, você foi o único que teve a felicidade de contemplar a beleza de Narciso de perto. O rio, surpreso, perguntou: e Narciso era belo? Ora, quem mais poderia saber? Perguntaram as criaturas, além de você. Afinal de contas, era sobre as suas margens que ele se debruçava todos os dias. Então o rio respondeu essa frase
que cabe muito bem nessa relação escritor-leitor, que é a frase: eu jamais percebi que Narciso era belo, porque sempre aproveitei todos os momentos que ele se debruçou sobre as minhas margens para ver no fundo dos olhos dele minha própria beleza refletida. Essa frase revela muito dos livros, sobre os livros e sobre os leitores, porque ninguém escreve para si mesmo, escrevemos para os outros. Os livros são como óculos com os quais podemos enxergar o mundo. Às vezes enxergamos o mundo melhor com os livros, não sempre, claro. Eu tenho a impressão de que para cada tipo de leitura existe um leitor específico. A gente não lê qualquer coisa. Então, se o meu livro servir para você enquanto óculos, ótimo, maravilha. Se não servir, troque de óculos. Aliás, isso foi o que disse o professor Rubem Alves, esse grande mestre brasileiro. Se não servir, troque por outro, vá usar outro. O prefácio aqui é do professor Dr. Bruno Rodrigues, esse grande mestre e extremamente generoso, que desde o primeiro momento decidiu ajudar nessa empreitada. Gratidão, mestre. Salve, salve. E ele chama a atenção para algo bem interessante aqui, que é a ideia de solidão. Ele traz para a leitura a ideia do Hermann Hesse, com seu Lobo da Estepe, que é essa criatura que se refugia do mundo porque tem necessidade desse autoconhecimento. Está corretíssimo, porque é um livro essencialmente nietzschiano. Então, baseado no Zaratustra, que quando tem necessidade de conhecer a si mesmo, acaba se revoltando com o mundo e se refugia nas montanhas, mas após passar 10 anos bebendo da sua própria sabedoria e comungando com a natureza, ele decide retornar para partilhar tudo o que aprendeu sobre si mesmo e sobre o mundo, consigo mesmo, para o mundo, se é que você me entende. Então ele desce a montanha para falar sobre o que aprendeu. E não é muito bem recebido, não. Mas aí você precisa ler o Nietzsche para compreender. Mas falando sobre o Carne Metafísica, de cara, você já vai encontrar alguns erros que você julga erros de gramática, porque de fato eu tendo não obedecer muitas regras. Sempre foi assim. Ninguém manda em mim, não. E agora, como escritor, não é diferente. Porque, vejam, a maioria dos escritores que de fato fizeram a diferença não seguiram regrinha de gramática, não. Isso é ótimo para aula de português, isso é ótimo para críticas literárias, mas para a escrita tende a não ser tão obedecida assim. Pensem num Saramago escrevendo de acordo com as regras gramaticais. Ou pensem num Guimarães Rosa fazendo o mesmo. Então eu me inspiro nesses grandes escritores, gosto muito deles, e tento não seguir muito a regra, não. Releve, à medida que você for lendo os meus escritos, você vai perceber que isso, na verdade, representa uma nova proposta, ou uma contraproposta às regras vigentes. Não é querer ser bom, é simplesmente um estilo de escrita, um estilo de vida, a desobediência civil. Meus amigos, obrigado por me acompanharem até aqui e vou deixar aqui nos comentários o local onde você pode adquirir esse livro. Em breve disponibilizarei ele em PDF para todos lerem. E se você
desejar comprar o livro físico, autografado e quiser entrar em contato comigo, é só chamar no PV aí que a gente acerta. Carne Metafísica e até!